Vamos fazer a leitura na carta aos Hebreus, capítulo 1. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 4. Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 4, diz assim a palavra de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos tem falado pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos orar novamente? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é santo, poderoso, e se compadece de homens e mulheres pecadores, ó Deus. Nesse momento, ó Pai, nós queremos ouvir a voz do Senhor falando conosco. Abençoa a tua igreja, Deus, que o Senhor comprou por um alto preço. Nesse momento nós te agradecemos pela a presença daqueles que o Senhor mesmo trouxe à tua casa, com um propósito, ó Deus. Usa-nos, ó Pai, conforme o teu querer. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Então, o propósito nessa noite é nós conhecermos mais um pouco da pessoa de Jesus Cristo. E a carta aos Hebreus, ela é considerada por muitos comentaristas da mesma palavra como sendo o quinto evangelho. Por quê? Porque os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam muito da vida de Jesus aqui na terra. E a carta aos Hebreus, ela vem falar de como seria Jesus depois da morte no céu. Então, Cristo é superior. Aqui fala da superioridade de Jesus Cristo, sendo superior aos anjos. E também, Jesus Cristo é superior aos profetas, esses que falaram da parte de Deus. Então, essa epístola começa com um enfoque sobre a maneira em que Cristo é maior que os anjos. A revelação de Deus é concedida em 2 estágios. Primeiro, pelos profetas, como a palavra diz aqui, no Antigo Testamento, e por meio de Cristo no Novo Testamento. Então, João, Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 1, vai dizer que Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então, está lá, está na tela aí para os irmãos ler. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, 3 vezes repetida ali. Essa é a ênfase, o verbo, palavra. Jesus Cristo é a palavra. E aqui na leitura que nós lemos aqui, declara que ele é a palavra final de Deus. Nós estamos falando aqui de revelação. Deus revelando o Filho. No Salmo 110, que o nosso irmão presbítero João fez a leitura logo na abertura, fala
de Jesus Cristo sendo o sacerdote da linhagem de Melquisedeque e não na linhagem de Arão, né? Ele fala que é da linhagem de Melquisedeque. Então, a carta aos Hebreus, ela tem a finalidade de fazer conhecido Jesus Cristo aos hebreus convertidos. Então, era muito importante falar quem ele era e como que ele age até o dia de hoje, tanto como agiu na terra e após também a sua morte. A pessoa de Jesus Cristo, ela determina a interpretação da palavra de Deus falada pelos profetas. É a revelação primeira, Deus se revelando na palavra do Antigo Testamento, e agora o ponto mais alto da revelação de Deus, que é Jesus Cristo. Então, a revelação em Cristo faz com que nós compreendamos melhor todo o Velho Testamento. Todos os rituais que eram feitos, os profetas, suas pregações, os sacrifícios, tudo apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem, isso é a revelação. Deus se revelando pelo Filho. Através do Filho. E essa revelação profética, indica a inspiração do Antigo Testamento. Essa palavra falada de muitas maneiras inclui como? Como que Deus falava lá no Antigo Testamento? Ele fala aqui, no versículo que nós lemos, o primeiro versículo fala aqui, havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras. Como que Deus falava de muitas maneiras? Uma era por visões, sonhos, enigmas e teofanias. As teofanias, quando Deus aparece, um exemplo de teofania, a sarça queimando, né? Ali era a presença de Deus, Deus se revelando ao homem através da teofania. E visões, sonhos e enigmas. Era assim que Deus falava de muitas maneiras, como diz a palavra aqui no passado. Se revelava de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, há aqui uma mudança. O caráter gradativo da revelação profética mostrava a sua imperfeição, assim como a repetição dos sacrifícios de animais que não podiam eliminar pecados. Então, a revelação de Deus no Antigo Testamento, como nós já falamos, apontava para Jesus Cristo. Então, os sacrifícios de animais, como expiação do pecado, não era suficiente. Aquilo ali era apenas uma forma que apontava para o sacrifício perfeito, que era o Cordeiro de Deus, morrendo, fazendo um sacrifício aceitável por Deus. Então, o destaque da supremacia de Jesus Cristo é a revelação final de Deus. E superior à anterior, através dos profetas. Hoje tem algumas pessoas que falam em revelação, que recebeu uma revelação. Para nós está aqui a revelação. Todo o Novo Testamento. E nós entendemos que
Hoje, Deus se revela pelo Filho. E a revelação de Deus se revelando hoje pelo Filho está registrada. Todo o Novo Testamento. Toda a Bíblia, né? Podemos dizer assim, toda a Bíblia. A maneira pelos profetas, de muitas maneiras, e agora a revelação de Deus pelo Filho, nos últimos dias, né? É pelo Filho que Deus se revela. E nós não cremos que Deus sai revelando a vida de cada um. Não, Deus se revela de uma forma geral à sua igreja, usando os anjos da igreja, como fez no passado, né? Nós temos ali as cartas às igrejas, no livro do Apocalipse, nós temos Deus reclamando com as igrejas, Deus se revelando diretamente através da pessoa de Jesus Cristo ao anjo da igreja. Então, essa é uma forma. Está toda registrada a revelação que Deus quis e quer passar à sua igreja. Então, qual o objetivo da carta aos Hebreus? É toda a carta, nós lemos apenas 4 versículos do primeiro capítulo, nem lemos todo o capítulo 1, mas toda a carta tem esse objetivo. Ela começa como uma tese, ela segue como um sermão e termina como carta. O objetivo desse livro é mostrar aos crentes, principalmente aos judeus convertidos, a importância e incomparável glória e supremacia de Cristo, que é superior aos profetas, superior a todo aquele ensino que o judaísmo ensina até os dias de hoje. Não apenas nos dias antes de Cristo era ensinado, mas o judaísmo, que não entende que Jesus é o Cristo, ainda prega como pregava somente o Velho Testamento, o Antigo Testamento. Os ensinamentos ainda continuam. Claro, não tem mais sacrifício de animais, algumas coisas mudaram no judaísmo, eu não conheço muito como que funciona, mas sei que eles não aceitam Jesus Cristo como sendo o Cristo enviado, eles ainda esperam pela vinda do Cristo. E aqui, o objetivo dessa carta é ensinar. O Cristo já veio. Jesus é o Cristo. Então, essa é a revelação de Deus. Eles não aceitaram, mas nós fomos aqueles beneficiados e aceitamos o Cristo, Jesus Cristo como sendo o Cristo, o enviado de Deus, o ungido do Senhor. Nós vemos todo o Velho Testamento falando do Senhor, do ungido do Senhor, e aqui nós temos o ponto mais alto da revelação de Deus, Deus se revelando ao homem, enviando o seu próprio Filho. A glória de Deus, a glória de Cristo. O autor enfatiza que Jesus Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus que criou o universo e sustenta com seu poder. Então, quando Jesus Cristo está ensinando e perdoa, fala para um homem que os seus pecados foram perdoados, ali foi um escândalo para os judeus que ali estavam. Quem é este que diz que pode perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecados, não é isso? Os irmãos já tiveram contato com esse ponto, né? Só Deus pode perdoar pecados. Por que Jesus Cristo diz que para aquele homem que os seus pecados foram perdoados? Porque ele é o próprio Deus. A palavra diz aqui
que ele é a expressão exata de Deus. Quando o discípulo pergunta para o Senhor e pede para ele mostrar, mostra-nos o Pai, o que o Senhor diz? Quem vê a mim, vê o Pai. Né? Então, Jesus Cristo é a expressão exata do Pai. Ele é o resplendor da glória. Purificou pecados. A palavra diz aqui que ele purificou. Ele é a expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, para quem achava que Jesus Cristo não é Deus, aqui fica muito claro, né? Se só Deus pode perdoar pecado, aqui está revelado. Ele fez a purificação dos pecados, dos nossos pecados, e assentou-se à direita da majestade nas alturas. E obteve o direito de reinar sobre todas as coisas, recebendo um nome superior a todos os nomes. Superior aos profetas, superior aos anjos. Jesus Cristo é superior a Moisés. Para um judeu ouvir isso, né? Que eles tinham Moisés em alta conta e não podemos negar, né? O profeta Samuel, até os dias de hoje, tem um prestígio imenso com o judeu. E eles ouvir que Jesus Cristo é maior do que tudo isso, para eles que não creram, era difícil, né? Que eles aprendiam desde de muito pequeno o Pentateuco inteiro, os primeiros 5 livros, chegando a ter de cor os 5 livros, aqueles que eram candidatos a trabalhar na obra. Decoravam os primeiros 5 livros. Isso não era pouca coisa, eles tinham um conhecimento imenso do Pentateuco, né? Aí, depois de tudo isso, eles receberam a revelação do próprio Deus, que Jesus Cristo é maior do que tudo isso. Para eles aceitar, a gente sabe que não deve ter sido fácil, né? Nós, com todas as informações, demoramos a crer, né? Muitos, quando se converteu, já era adulto e ouvia desde criança. E não cria. E não entendia o que estava sendo ensinado. E tendo contato com a palavra de Deus e os ensinamentos, né? E não creu. Então, não podemos condenar os judeus por não crer em Jesus Cristo. Mas a revelação maior de Deus no Filho aqui deixa muito claro que Jesus Cristo é maior do que tudo isso. Então, nós vemos aqui e podemos destacar 7 declarações acerca de Cristo, que revelam sua majestade e poder. Primeiro, nós podemos ver aqui Cristo como herdeiro de todas as coisas, que nos diz a palavra. Jesus Cristo, herdeiro de todas as coisas. E nós podemos conferir isso fazendo a leitura em Efésios, capítulo 1, do versículo 20 ao 23. Efésios 1 nos diz assim, está lá na tela para nós. O qual
exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todos principados e potestades, e poder, e domínio, e de todo nome que se passa. Referi não só no presente, refere-se não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, aqui, o autor da carta aos Hebreus, nós não sabemos quem foi que escreveu, né? Mas nós sabemos que a ação do Espírito Santo está aqui. Porque olha o que diz lá e olha o que diz aqui, Paulo escrevendo a carta aos Efésios, falando da mesma coisa. O Salmo 110 também, lá no Antigo Testamento. Então, nós temos o Antigo Testamento, nós temos o apóstolo Paulo fazendo as mesmas afirmações que fez o autor da carta aos Hebreus. Jesus Cristo sendo o herdeiro de todas as coisas, que Deus, o Pai, fez herdeiro de todas as coisas. Vamos lá. Segundo, ele é o agente da criação. João 1:3 também vai dizer que Jesus Cristo é o agente da criação. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. João 1:3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando nós não entendemos um versículo que lemos, não fica claro, nós procuramos outras referências para deixar claro o nosso entendimento. Então, nós vemos aqui, falando na carta aos Hebreus, que Jesus Cristo estava lá na criação, herdou todas as coisas, né? Pelo qual também fez o universo. Aqui nós lemos na carta aos Hebreus, no versículo 2, finalzinho do versículo 2, ele fala aqui: constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Jesus Cristo estava lá na criação, junto com o Pai e o Espírito Santo, criando todas as coisas. E Deus o fez herdeiro de todas as coisas. Ele é o brilho que irradia de Deus, que é luz. Também nós temos lá na primeira carta, 1 João, capítulo 1, versículo 5, também vai falar que Deus é luz. Então, Jesus Cristo, aqui nós falamos que ele é o resplendor da glória. Então, Deus é luz. João, capítulo... É 1 de João, o que vai falar de que Deus é luz. 1 João, capítulo 1, o versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Podemos também afirmar que ele é
manifesto a verdadeira natureza de Deus. Como nós lemos aqui, a verdadeira natureza de Deus. Jesus Cristo também diz que Ele é a verdade. Né? Em várias ocasiões, nos evangelhos, nós vemos essa declaração que Jesus Cristo é a verdade. Sua palavra poderosa sustenta o universo. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Colossenses 1, verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Então, mais uma vez, né, a palavra confirmando a mesma palavra. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Então, em sexto lugar, diz aqui, ele é o sacerdote que oferece a si mesmo como sacrifício para purificar os pecados. João 1, versículo 29. Alguém quer ler o versículo que está na tela? Ah, tá, desculpa. Só está na tela lá da frente aqui para vocês, acho que não está aparecendo, certo? No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem, é isso mesmo. Então, está também aparecendo para o seu Ernesto e aos irmãos. Então, mais uma vez, a declaração nos evangelhos. Por isso que eu, logo no começo, falando a carta aos Hebreus sendo como o quinto evangelho, né? Porque os evangelhos confirmando aquilo que o autor declara na carta aos Hebreus. Aqui nós temos João, uma semelhança com o Evangelho de João, as cartas de João e os escritos de Paulo. Se você reparar, as afirmações estão sendo feitas no Evangelho de João, as cartas de João e também nas cartas de Paulo. Então, essa semelhança aqui com os Evangelhos e os escritos de Paulo também, confirmando aquilo que diz a carta aos Hebreus, o que Jesus Cristo é. Ele ocupa o trono soberano, à direita de Deus. O salmo que nós lemos afirma isso. O Salmo 110 afirma que ele está assentado à direita de Deus. Aqui em Hebreus fala que ele está sentado à direita da majestade, né? Diz aqui. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, nós pegamos os 7 pontos aqui e podemos confirmar com a mesma Bíblia, com a mesma palavra de Deus em outros locais, tudo aquilo que o autor afirma, o que é e quem é Jesus Cristo. O que ele fez, o que ele faz até os dias de hoje. Nas alturas, sentado à direita do Pai, intercedendo pela sua igreja que o Pai deu
quando o fez herdeiro de todas as coisas. O Cristo, também, em toda a carta, ele vai dizer que ele é o sumo sacerdote, que assentou-se à direita de Deus. Porque sua obra foi consumada. O sacerdote judaico, eles continuam em pé, não assentaram à direita de Deus. Por isso Cristo é superior aos sacerdotes também. Então nós estamos falando aqui da supremacia de Cristo. Cristo acima de tudo. Acima dos profetas, acima dos sacerdotes, acima dos anjos, acima de todos os nomes. Porque no capítulo 4, no versículo 4, diz aqui: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, a supremacia de Cristo, Cristo está acima de tudo o que foi revelado no Novo Testamento. O ponto mais alto da revelação é Jesus Cristo. O seu nome está acima de todos os nomes. Está acima dos profetas, dos sacerdotes e dos anjos. Porque os sacerdotes judaicos, nenhum deles sentou à direita de Deus. Então podemos dizer que Cristo é maior e melhor do que Moisés e de todos os profetas e também dos anjos. Os judeus que queriam retroceder por causa da perseguição precisavam saber que era Cristo uma maneira mais profunda. De uma maneira mais profunda, eles precisavam conhecer quem era Cristo. Ele veio, cumpriu o que o Pai o ordenou, morreu, morte de cruz, mas foi assunto aos céus, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. E por causa da perseguição, os judeus queriam abandonar tudo. Eles tinham se convertido, eles tinham conhecido a Cristo, mas a perseguição foi muito forte. Alguns afirmam, alguns historiadores, como a pessoa o presbiteriano Augusto Nicodemos, ele afirma que, diante de tudo o que ele viu, a carta aos Hebreus tenha sido escrita no ano 60 depois de Cristo. Então, ali havia uma perseguição muito forte aos cristãos, e principalmente aos judeus que se convertiam ao cristianismo. Então, por causa dessa perseguição, é que muitos judeus estavam querendo retroceder. Por isso, a carta. Porque o que nós precisamos entender é que a Bíblia ela funciona assim. Quem escreveu, para quem escreveu e por que escreveu. Então, quando os autores enviam essa carta às igrejas, que eram concentradas ali um grande número de judeus, era para que eles entendessem que retroceder era uma apostasia. E uma apostasia de morte. Então, não deviam retroceder. Deviam permanecer firmes em Cristo. Que era a revelação de Deus. É o que Deus queria para a vida de cada um deles. E retroceder seria um prejuízo enorme para eles. Seria uma apostasia de morte. Então, a carta vem com essas ênfase bem forte na pessoa de Jesus Cristo, sendo apresentado de forma que tudo o que eles aprenderam era
uma sombra daquilo que aconteceria no futuro, que já aconteceu. O Cristo já veio. Ele veio, cumpriu com a sua missão, teve morte de cruz para a purificação de pecado. Hoje já não é mais necessário fazer outro sacrifício, porque o que foi sacrificado agora foi o Cordeiro de Deus. A revelação de Deus para a sua igreja, ela é progressiva. Mas ela é progressiva até Cristo. Depois de Cristo não existe mais progressão de revelação. É o ponto mais alto. Então ela vem sendo progressiva até a pessoa de Cristo. Nós vemos Isaías descrevendo tudo ali de uma maneira clara, como se ele já estivesse vivendo tudo, falando de Jesus Cristo. Como se ele já estivesse vendo ali, tudo acontecer. Ele escreve como quem vive no presente. E nós sabemos a distância, né, que está do tempo em que foi escrito o livro de Isaías para a vinda de Jesus Cristo. Dá em torno aí de 700 anos, né? Então é muito tempo, né? E Isaías escreve como se estivesse vendo acontecer a revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então essa revelação foi progressiva até Cristo. E depois de Cristo não há mais progresso, porque Cristo é a revelação final de Deus. Então podemos concluir que Cristo é superior aos profetas, porque ele é o último profeta. O último profeta foi Jesus Cristo. Tanto tem alguns que só o têm como profeta e não como Cristo. Até aqui nós temos algumas seitas religiosas que afirmam isso, que foi apenas um profeta com um sucesso e com um brilho menor, né, do que Deus. Ele não resplandece o brilho de Deus. O que nós vemos aqui, a carta aos Hebreus, dizendo que ele é a expressão exata de Deus, da mesma essência. Então, ele é superior porque ele tem a mesma glória, porque ele resplandece a glória de Deus, sendo a expressão exata de Deus. Então, é isso que nós podemos concluir. A supremacia de Cristo acima de todos os nomes. Amém?